Após a Batalha de Monte Castelo, na jornada do dia 21 de fevereiro, as tropas do 1º Regimento de Infantaria reajustaram o seu dispositivo para manter as posições conquistadas e se preparar para a conquista de La Serra e Ponto Cotado 958, objetivos finais da operação. Para a consolidação do objetivo, o Regimento Sampaio se articulou do seguinte modo: 1º Batalhão mais a 5ª Companhia do 2º Batalhão na encosta noroeste do Monte Castelo, frente ao corte do rio Malandrone e Monte della Torrácia. 3º Batalhão com a 8ª Companhia na parte mais alta do Monte Castelo. A 7ª Companhia na região de Pecote 887 e seu esporão sudeste. E a 9ª Companhia apoiada na estrada entre a ponte sobre o rio Malandrone e o quilômetro 16. 2º Batalhão se preparando para a conquista de Pecote 958 e La Serra, com a 4ª Companhia ao norte de Cevitelini e a 6ª Companhia em Guanella. Na frente da 10ª Divisão de Montanha, o 2º Batalhão do 85º Regimento de Infantaria está em contato com o inimigo nas encostas oeste do Monte della Torrácia, entretanto sem condições de prosseguir no ataque para conquistar a posição. Em consequência do atraso na progressão da 10ª Divisão de Montanha, era fundamental conquistar as alturas de Pecote 958 e La Serra e contribuir desse modo para com o avanço dos americanos. Pressentindo a importância da conquista de Pecote 958 e La Serra para a manobra de todo o 4º Corpo de Exército, o comandante do Regimento Sampaio determinou ao 3º Batalhão que realizasse um pequeno avanço nas suas posições na noite de 22 para 23 de fevereiro e garantisse as melhores condições para o ataque do 2º Batalhão na conquista dos objetivos finais. Assim, o comandante da 9ª Companhia desdobrou novamente suas frações. O pelotão do tenente Bordeaux progrediu para Monte della Caselina. O pelotão do aspirante Acioli avançou para Bela Vista e o do tenente Gonzales permaneceu em Carvulo, apoiando a chegada das tropas encarregadas do ataque. Para a conquista da posição, foi empregada a 6ª Companhia, comandada pelo capitão Wolfango, mais um pelotão, tenente Urias, da 4ª Companhia. A jornada do dia 23 de fevereiro foi utilizada para as coordenações e reajustamentos finais, concentrando os pelotões do tenente Chaon, Apolo e Urias em Bela Vista e o pelotão do tenente Deschamps em Monte della Caselina. Nesta mesma tarde, na frente da 10ª Divisão de Montanha, o 3º Batalhão do 86º Regimento recebeu a ordem para substituir, a partir das 19 horas, o 2º Batalhão do 85º Regimento para, no alvorecer do dia 24 de fevereiro, lançar-se na conquista do Monte della Torrácia. Às 20 horas e 45 minutos, o pelotão do tenente Chaon inicia sua progressão em direção ao ponto cotado 958. O avanço noturno surpreendeu os alemães que retraíram, abandonando suas posições. Após a ocupação da crista de 958 às 22 horas, foi a vez do pelotão do tenente Apolo iniciar seu movimento em direção a La Serra. De imediato, os alemães começaram a hostilizar com fogos de metralhadora as posições de 958. Alertados da presença brasileira, a luta para a conquista em La Serra foi muito violenta. Às 24 horas, a posição foi conquistada, fazendo 2 prisioneiros alemães, mas ao custo do ferimento do tenente Apolo, que mesmo assim permaneceu para liderar a manutenção da posição dos futuros contra-ataques que certamente seriam lançados pelos alemães. Imediatamente, fogos de metralhadora, artilharia e morteiros alemães bombardearam La Serra e Pecote 958, seguindo-se de um contra-ataque às posições recém-conquistadas. Às 0 hora e 45 minutos, o inimigo assalta as posições do tenente Apolo e do tenente Chaon, havendo uma luta cerrada com o emprego de granadas de mão. Todos os fogos de apoio disponíveis foram lançados na defesa da posição.
morteiros, companhia de obuses do regimento, grupo de artilharia em apoio direto e inclusive a artilharia divisionária. Era necessário manter as posições a todo custo para contribuir com o ataque da 10ª Divisão de Montanha ao Monte della Toracia. Temendo pela integridade da posição e ciente da gravidade do ferimento do tenente Apollo, o comandante da companhia decide enviar o tenente Deschamps com o primeiro grupo de combate em reforço. Assim que este reforço chega à posição, por volta de 4 horas da madrugada, o inimigo realiza um segundo contra-ataque, tentando recuperar as posições. Os assaltantes são repelidos, deixando 3 prisioneiros em Lacerda. A intensidade dos combates impede que nossos feridos e os prisioneiros alemães sejam evacuados. Novamente, os defensores contaram com todo o apoio de fogo disponível, inclusive com a cooperação do 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, que atuava no flanco leste. Às 6 horas da manhã de 24 de fevereiro, novamente ocorre um forte bombardeio em toda a frente. As posições mais atingidas foram La Serra, Caselina, Bela Vista e Ponto Cotado 958, bem como a região mais à retaguarda. Intenso fogo de metralhadora é feito sobre o Ponto Cotado 958 e La Serra, partindo das posições alemãs de Ponto Cotado 936, Ponto Cotado 788, Oratório, Merlano e Gerleto. Era o prenúncio do terceiro contra-ataque. Desta vez, além das posições de Pecote 958 e La Serra, o inimigo infiltrou-se pelo corte do rio Marano e tenta atacar as posições de Monte della Caselina, sendo fortemente repelido. Novamente, todo o apoio de fogo disponível foi utilizado. A situação é muito crítica. Às 7 horas e 45 minutos, o pelotão do tenente Urias, que se encontrava em Bela Vista, consegue reforçar as posições de Ponto Cotado 958. O comandante da 6ª Companhia emprega o restante do pelotão reserva, pelotão do tenente Deschamps, no reforço em La Serra. Às 9 horas, as 2 posições estavam reforçadas, no exato momento em que as companhias do 1º escalão do 3º Batalhão do 86º Regimento atingiram seus objetivos iniciais em Monte della Toracia. Às 9h40, o comandante do 1º Regimento determina que as posições devem ser mantidas a todo custo para contribuir com o sucesso dos americanos. Ao longo do dia, são realizadas as seguintes ações. O pelotão do tenente Chaon consegue atacar uma casa-mata alemã, fazendo um prisioneiro. Por volta das 12 horas, finalmente os americanos conquistaram o Monte della Toracia, devendo agora se preparar para manter as posições. A 4ª Companhia, menos um pelotão, que se encontrava reunida em Guanella, recebeu ordem para reforçar as ações dos pelotões da 9ª Companhia em Bela Vista e Monte della Caselina, que seriam substituídos pela 5ª Companhia no decorrer das operações e reverteriam ao seu batalhão de origem. Um grupo de combate do pelotão do aspirante Mega é enviado para o Ponto Cotado 687 para fazer ligação com elementos do 11º Regimento. Em sequência, o restante do pelotão do aspirante Mega ocupa a posição na garupa sudeste de La Serra. O outro pelotão da 4ª Companhia, aspirante Amorim, avança, ocupando posição entre Ponto Cotado 958 e La Serra. A manhã do dia 25 foi destinada a completar a substituição dos elementos da 9ª Companhia. 2 pelotões da 5ª Companhia concluíram essa operação. O pelotão do tenente Bicudo ocupou Bela Vista e o pelotão do tenente Moacir ocupou Monte della Caselina. Na jornada de 25 de fevereiro, os brasileiros atacaram e ocuparam 5 casamatas alemães, fazendo um total de 22 prisioneiros. Durante a noite, os alemães tentaram um último contra-ataque, dessa vez tentando infiltrar-se entre as posições de Ponto Cotado 958 e La Serra,
mas foram repelidos pelo pelotão do aspirante Amorim. A jornada de 26 de fevereiro foi destinada às ligações com a 10ª Divisão de Montanha, cujo 3º Batalhão do 87º Regimento deveria nos substituir nas posições. Desse modo, às 17h30, o pelotão do tenente Segismundo, da 5ª Companhia, única fração do 2º Batalhão que ainda não havia sido empregada, ocupou posição no ponto cotado 884, a oeste de ponto cotado 958, após ter feito ligação com uma patrulha americana. Encerrando as ações na região, às 21h30, um pelotão do 11º Regimento ocupou a região de Seneveglio, garantindo a proteção deste flanco. O saldo final das operações em ponto cotado 958 La Serra foi o seguinte: forças da FEB, 8 mortos, 24 feridos, 1 desaparecido. Forças alemãs, foram feitos 28 prisioneiros alemães e capturado muito material de guerra. Pela influência exercida na conquista de Monte della Toraccia e pelos prejuízos causados aos alemães, é possível admitir que a vitória de ponto cotado 958 e La Serra teve mais impacto sobre o curso das operações do que a própria conquista do Monte Castelo. Esse fato foi corroborado pela ação imediata do comandante do 4º Corpo de Exército, que prontamente ligou ao general Mascarenhas de Moraes, parabenizando-o pela vitória alcançada. Por sua heróica atuação na conquista de La Serra, o 1º Tenente Apollo foi condecorado pelo Exército norte-americano com a Cruz de Serviços Relevantes, segunda mais importante honraria por bravura em combate. Trecho da citação de combate. Embora gravemente ferido quando dirigia o ataque, o tenente Apollo nunca hesitou. Pelo contrário, continuando firmemente o avanço. Depois de colocar o seu pelotão em posição, repeliu 3 fortes contra-ataques, infligindo pesadas perdas aos alemães pela sua habilidade na direção do tiro. Depois, embora em posição vulnerável ao fogo das casamatas do inimigo circundante e a despeito das bombas que caíam e da gravidade dos seus ferimentos, o tenente Apollo defendeu resolutamente La Serra contra todas as tentativas fanáticas dos alemães para retomar a posição.